Mas vamos ler aqui a palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia. No livro de Provérbios, no capítulo 24, do versículo 3, 4 e 5. Hoje a gente vai aprender algumas coisas para a gente aplicar, vamos lá. Digam comigo: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Tem um 5 ainda? Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Amém? Podemos assentar? Eu quero conversar com vocês sobre esses princípios de sabedoria. Olha só o que eu digo para vocês. Quando você lê a Bíblia, você percebe, por exemplo, que a Bíblia é cheia de ensinamentos e de propostas para a gente viver melhor. Amém? Quando você tem essa capacidade de poder aplicar o que você está aprendendo, você vai conseguindo obter resultados, porque os resultados da palavra de Deus e das promessas de Deus, eles realmente se refletem na vida da gente, na medida que você vai aplicando aquilo que você vai conhecendo. Às vezes você está diante de uma situação em casa que você não sabe como fazer, aí Deus vem e dá uma direção, e quando você começa a aplicar aquela direção, você começa simplesmente a encontrar saída para determinadas coisas que de repente você não está tendo. E esse livro aqui, o livro de Provérbios, é na verdade um livro de sabedoria. É alguém com muita experiência que foi passando informação, talvez experiências que ele ganhou no dia a dia e a aplicação de uma sabedoria que ele pediu para Deus. E a pessoa que pediu essa sabedoria para Deus foi Salomão. Vocês sabem que Salomão, ele pediu sabedoria para Deus. E Deus deu essa sabedoria para ele. Vocês estão me entendendo? Fez dele um homem sábio. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, para que você entenda qual é a diferença que tem de uma pessoa sábia para uma pessoa sabida. Existe o sábio e existe o sabido, né? A diferença que existe é que a pessoa que é sábio, ou a mulher que é sábia, que tem sabedoria, ele previne as situações. A sabedoria dá para você a capacidade de prevenir situações que possam acontecer. A tua sabedoria realmente cria exatamente em você uma atitude de prevenção. E além dela realmente dar essa capacidade de você criar exatamente essa condição de poder se prevenir pela visão dada pela sabedoria, ela ainda dá para você a capacidade de poder decidir certo, de poder decidir certo, de poder prevenir situações, de poder desconstruir situações, de impedir que determinadas situações de dores se estabeleçam, tudo por conta da sabedoria que realmente você possa ter. Ser sabido é exatamente o oposto, é diferente. Tem pessoas que são realmente só sabidos, ele tem conhecimento, mas ele não aplica nada. O sabido, ele conhece muito, mas ele tem dificuldade para aplicar o conhecimento que ele tem. Ele só sabe das coisas, mas lhe falta a capacidade de aplicação na sua própria vida para poder obter realmente resultados daquilo. Mas não existe só o sabido, não. Existe o inteligente. O que é o inteligente? Que nós vimos que ele colocou aqui. É aquele que tem a capacidade de aprender. Ele aprende, ele realmente absorve bem a informação, ele é inteligente, ele tem aquela capacidade de rapidamente se adaptar na informação que ele recebe. Existe um outro também que eu anotei aqui, que é o esperto. Qual é a diferença então do esperto para o sabido? É que o esperto, ele tenta passar para os outros que ele é sabido, que ele é inteligente, mas ele na verdade não é. Ele só passa porque ele é esperto, ele tenta dar uma impressão de alguma coisa que na verdade ele não é. Então essas são as diferenças. Eu quero falar com vocês baseado no que nós lemos aqui. A palavra de Deus está dizendo uma coisa interessante. Vamos começar. Diz o seguinte:
que com sabedoria você edifica a casa. Isso está no sentido literal e no sentido figurativo também. Que edificar? A palavra edificar é construir. Vocês estão me entendendo? É quando você consegue construir alguma coisa que você edifica. E a Bíblia diz que a mulher insensata, ela destrói, e a sábia edifica, diz a palavra de Deus. Mas como é que você pode edificar uma casa? Às vezes, você vive num ambiente, você tem uma família, mas você realmente se sente muito desconfortável com os problemas que de repente surgem dentro da sua casa, e que você perde totalmente a capacidade de resolver esses problemas, você perde a capacidade de erradicá-los do meio da tua família, e você então começa a ser vencido por essas situações, por esses problemas que muitas vezes a tua família está acometida. Você sabe que toda situação difícil e problemática que às vezes chega em nossa casa, se você não tem essa capacidade de poder resolver os problemas, esses problemas eles vão simplesmente, por conta da própria situação conflitante, eles vão somatizando, eles vão simplesmente se acumulando. Quando você vê, você está dentro de uma situação tão complicada que você não consegue encontrar uma saída para determinados problemas, porque não existem problemas piores do que os problemas que você enfrenta com família e que você enfrenta dentro de casa. Essas situações, às vezes, elas chegam em proporções que não tem mais volta. E dependendo da situação, existem pessoas que entendem que a melhor maneira de poder se livrar do sofrimento causado, muitas vezes dentro da sua casa, dentro do seu lar, é se permitir um afastamento e destruir tudo, desfazer tudo, porque de repente a pessoa chega numa condição que já não tem nenhuma mais possibilidade de continuar vivendo no mesmo ambiente ou vivendo naquela situação familiar por conta do peso que tudo realmente está sentido por aqueles que vivem ali. Aí você para, como é que a gente vai resolver isso? Baseado pela palavra de Deus, é com a sabedoria. E o que é sabedoria? É a capacidade de decidir certo. Aí você para e diz, mas eu não tenho. Por quê? Porque tem muita gente que não tem. Tem pessoas que atropelam situações, que atropelam o processo. Às vezes lhe falta a sabedoria, que quando essa pessoa abre a boca, em vez dele resolver o problema, ele piora tudo, porque ele não tem a sabedoria. Ele não tem a colocação certa para as situações. E quando você não tem sabedoria, você só complica as situações. Todas as suas tentativas de tentar resolver alguma coisa e você está desprovido da sabedoria, você vai potencializar o problema. Você não tem aquela visão de poder chegar lá e apaziguar, de poder chegar lá e causar uma situação de equilíbrio em uma situação que esteja totalmente desequilibrada, porque lhe falta a sabedoria. E quando uma pessoa não tem sabedoria, até o tom de voz dela provoca, até o tom de voz dela desequilibra, até o tom de voz dela desajusta uma convivência. Por quê? Porque na sabedoria a pessoa realmente sabe até o tom de voz para poder usar em uma situação, para que não gere um desequilíbrio, para que não gere realmente uma situação que venha simplesmente ficar mais difícil do que já está. Aí você para e diz, mas comigo é assim. Eu tenho dificuldade para equacionar problemas. Quando eu tento resolver, eu pioro. Se eu falar, em vez de ajudar, eu acabo atrapalhando. Se isso está acontecendo com você, te falta sabedoria. Aí o que é que a Bíblia diz? Que quando a gente não tem sabedoria, que a gente tem que pedir para Deus. Diga glória a Deus. Para a gente pedir para Deus, que é uma capacitação que Deus dá. É aí que entra a diferença. O sabido, ele aprende na faculdade, ele tem conhecimento, ele aprimora os seus conhecimentos, ainda que ele tenha dificuldade para aplicar. Mas a sabedoria, você não aprende estudando. A Bíblia diz que você
passa a adquirir. Se você pedir para Deus, aí Deus vai te dar, Deus vai capacitar através de um processo de mudança em você. Ele vai moldando você para ter essa atitude sábia. Às vezes você é agressivo demais, às vezes você é descontrolado demais, o Espírito Santo vem e começa a controlar você, começa a fazer de você uma pessoa mais contida, e nessa forma que Deus vai fazendo isso, Ele vai aplicando em você a capacidade de poder ser sábio, de poder se segurar, de poder realmente conseguir frear os seus impulsos, exatamente para poder fazer com que a sabedoria seja aplicada dentro da necessidade que você tem. Olha o que a Bíblia diz, que se alguém sente falta de sabedoria, que peça para Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impõe para poder dar isso aí. E a sabedoria vai ser concedida para você. Diga glória a Deus. Como é que você é? Você é intempestivo? Você estoura com facilidade? Você desequilibra fácil? Você guarda o ressentimento na hora da raiva? Você mata um quando você está com raiva? Quando você está com raiva, você é daquela pessoa que não consegue segurar as tuas palavras, você não tem filtro. Você fala o que vem na cabeça, fala o que é impulsionado para falar, não tem nenhum tipo de filtro nas suas palavras. Se isso acontece com você, saiba que você está precisando pedir sabedoria para Deus. Porque quando você pede sabedoria para Deus, Deus vai capacitar você a administrar conflito. Diga glória a Deus. Você cria uma capacidade de administração de conflito. Você com a sua sabedoria vai estar ali para não deixar o circo pegar fogo, e a sabedoria faz mais ainda. Ela previne, ela não deixa nem as coisas acontecerem. Por quê? Porque a tua sabedoria chega lá e consegue apaziguar uma situação. Diga glória a Deus. Aí Salomão falando, voltando para lá, ele disse que com a sabedoria você acaba edificando. Diga glória a Deus. Quando a coisa quer desmoronar, que tudo quer se acabar, Deus usa você na sua sabedoria e você acaba construindo até o que está caído, até o que está destruído. A sabedoria dá para você a capacidade de edificar as situações dentro da sua casa. Aí ele está falando muito especialmente para casa, mas a sabedoria é aplicada no seu dia a dia, nas suas convivências. Você realmente usa essa capacidade dada por Deus. E todo mundo gosta de andar com o sábio. Porque uma das coisas que é característico do sábio é o equilíbrio. Toda pessoa sábia, ela é equilibrada. Toda pessoa sábia, ela tem o autocontrole. Quando falta sabedoria, a pessoa fica se complicando o tempo todo, porque ela se move pelas suas emoções, pelos seus impulsos. E quando ela faz que se move pelos seus impulsos, ela estraga tudo. Depois ela está correndo atrás para tentar consertar as coisas que ela destruiu por conta do impulso, do descontrole, pela falta de sabedoria. Por isso, o provérbio está dizendo de Salomão: com a sabedoria é que você consegue edificar a sua casa. Diga glória a Deus. Tem alguém problemático lá? Tem um marido difícil de conviver? Tem uma esposa que não é fácil para você se entender com ela? Se você tiver sabedoria, você vai conseguir simplesmente controlar essa situação e fazer com que realmente o ambiente mude. Por quê? Porque você não vai estar propenso a destruir nada. Você, com a sua sabedoria, você vai somente edificar uma situação e não deixar que as coisas venham desmoronar. Porque é para isso que Deus dá sabedoria, para que você seja um instrumento de edificação e não de destruição. Diga glória a Deus. Aí depois que ele falou isso, ele fala sobre a inteligência. Aprender para poder fazer com que as coisas se firmem. Aprender para poder firmar as situações. Uma certa vez, eu vivi uma situação que eu aprendi muito.
Isso já tem mais de 30 anos. Só 30 anos eu estou aqui. Isso tem mais de 35 anos. Eu era pastor em Manaus, quando eu fui pastor em Manaus. Eu vi a sabedoria de uma irmã que eu aprendi com ela, e a sabedoria dela me incomodava, da maneira como ela se comportava e como ela agia. E eu sem poder fazer nada. Ela era casada com o irmão. Pense no irmãozinho ruim. Era esse irmãozinho com quem ela era casada. Ela lutava pela família dela, essa irmã. E acontecia que ele era um sujeito grosso, aquele tipo de pessoa que fazia o que, para mim, é a coisa mais absurda que um homem possa fazer: agredia ela fisicamente. E eu, como pastor, ouvia aquilo, porque era para mim que ela falava. Na época ela dizia que não podia falar para pai, não podia falar para mãe, porque havia todo um problema na família dela. Imagine você só, gente, como você, às vezes, não quer que se crie uma situação de contenda em casa. Ela, como filha, se chegasse com o pai dela, dissesse para o pai dela: olha, ele está me maltratando, talvez podia acontecer até uma tragédia, ela dizia. E ela, na sabedoria dela, resolvia ser resignada naquela situação, porque ela tinha filhos e queria salvar todo aquele relacionamento e aquele casamento. E todas as vezes que ele era grosseiro com ela chegava na igreja cedo, que ela sempre chegava e vinha conversar comigo. Eu já não tinha mais palavras, hoje eu não tinha mais o que dizer para ela. Eu, na verdade, me tornava para ela somente assim como que um ouvido de desabafo. Porque para mim ela chorava, ela não tinha com quem compartilhar mais isso. Com a família dela ela não podia. E ela vinha desabafar no meu ouvido e me contava. E eu ouvia aquilo, tinha paciência de ouvi-lo, mas também não gostava de dar opinião, porque é tão ruim você dar opinião, principalmente quando ela demonstrava uma disposição para poder lutar por aquele casamento, lutar por aquele relacionamento, lutar realmente pela família dela. Eu não ia chegar e jogar um balde de água fria e dizer: desista disso, é melhor pular fora, porque, sei lá, arranjar um monte de predicado ruins com respeito ao irmão. E ela chegar comigo, depois que ela acabava de falar, ela dizia para mim: pastor Paulo, eu sei que Deus vai fazer uma obra na vida dele. Ela falava para mim. Toda vez que ela conversava, ela me desarmava, porque ela no final dizia: eu sei que ele está na mão de Deus, e eu sei que Deus vai fazer uma obra na vida dele. Eu dizia: vai. Eu tinha que dizer vai, como é que eu ia falar? Eu ia dizer que não. Quando foi um dia, ele tinha a maior raiva da igreja. E além de ter raiva da igreja, a raiva dele era maior ainda do pastor da igreja, que era eu. Ele não me suportava, ele me chamava de pastorzinho. Porque nessa época eu era mais novo, eu era magrinho, ele me chamava de pastorzinho, no sentido pejorativo mesmo, que era para poder desfazer. Ele não gostava de mim. Quando foi um dia, nós estávamos nos cultos na igreja, e ele era um homem rico, um homem bem de vida, e ele se achava acima do bem e do mal. Pensa num camarada arrogante, um cara nojento, metido era ele. E um dia nós estávamos no culto, o culto tinha acabado de terminar, de repente eu ouvi o freio de um carro na porta da igreja, assim, como se tivesse batido alguém, porque freou com muita violência. Quando freou o carro na porta da igreja, quando eu vi aquele camarada subiu, que a igreja tinha umas escadas altas, ele subiu, entrou na igreja, ela estava conversando assim na frente, de costa com uma irmã, eu nem sabia que era o cara. Ele veio entrando de bermuda, com uma camisa aberta, um chinelo nos pés, um cordão da grossura do meu dedo pendurado aqui no pescoço, e ele veio entrando, na maior arrogância, sem falar com ninguém, ainda tinha algumas pessoas assim. Ele pegou ela pelos cabelos e saiu puxando por dentro da igreja: bora para casa. E foi puxando ela, puxando, eu vendo tudo aquilo na minha frente, que eu ainda estava no altar assim.
me deu uma vontade de pular em cima dele, mas nessa época eu era magrinho, ele era muito forte, eu achei melhor não arriscar, porque era meio perigoso. Ele era um cara grandão, fortão, e eu magrinho. Eu digo, não vou nem me meter nisso aí, não vou entrar nessa bola dividida aí que eu vou me dar mal. Eu peguei, fiquei muito indignado com aquilo que eu vi. Ele saiu puxando ela pelo cabelo, chegou lá, os diáconos também ficaram muito espantados, olhando, não sabiam o que fazer. Pegou ela pelo cabelo e socou no carro assim. Sabe o que é socar no carro? Pá! Aquilo me deu uma gastura, né? Você vai para casa pensando, por que eu não fiz alguma coisa? Por que eu não falei com ele? Por quê? E fiquei assim me sentindo um covarde diante da situação. Passou alguns dias, quando eu vejo, eu entro na igreja. Quando eu entro, lá está a irmã Socorro, lá, assim, ajoelhada no altar. Ela chegava cedo e se ajoelhava na beira do altar aqui e ficava orando horas e horas e horas. E eu sei que a oração era por ele. Ela ficava orando. Nesse dia, quando eu saí, que me aproximei dela, ela estava com umas hematomas, toda machucada. Eu disse, e aí, irmã, o que foi que houve, irmã Socorro? Ela disse, pastor Paulo, aquele dia foi terrível, ela falou. Ele me bateu, ele me socou, fez de tudo que o senhor possa imaginar. E foi me contando, mas ela falou para mim, eu sei que Deus vai mudar a vida dele. O senhor não acredita que ele vai mudar a vida dele? Eu olhei para ela e menti, porque eu disse, vai. Mas eu não estava acreditando, não. Para ser sincero, eu falei, sendo sincero, o senhor não acredita que Deus vai mudar a vida dele, pastor? Eu digo, vai, irmão, vai. Mas lá no meu coração estava, aquilo ali é um endemoniado, é um perturbado. O diabo tomou conta da cabeça dele. A coisa que passa pela cabeça dele, aquilo ali Deus vai matar esse cara. Eu pensei assim, que cara mau, eu pensando assim. Eu disse, não vai mudar assim. Ela, pois é, pastor Paulo, eu acredito que Deus vai mudar a vida dele. Eu digo, vai. Já foi embora para casa. Isso era no meio da semana, num culto de quarta-feira, que a gente sempre tem na igreja. Aí chegou no domingo, eu tinha um culto de manhã na igreja, aí eu acabava o culto, que era 8h30, e daí ia do rádio. Quando eu voltei do rádio, que eu estou em casa me sentando para almoçar, um domingo de manhã, na hora do almoço, quando eu vejo alguém bateu na porta de casa. Aí tem alguém na porta, eu falei para minha esposa, tem alguém deixa eu lá olhar, ver quem é. Quando eu abro a porta, quem era? A irmã. Eu olhei, ô irmã Socorro, só está aqui? O que foi que houve? Ela disse, não, eu vim aqui buscar o senhor para o senhor ir lá em casa, que hoje é dia da minha bênção. Eu digo, a senhora não me ama, porque só quer que eu vá na sua casa, seu marido tem a maior raiva de mim, ele não suporta pastor. Não, pastor, o senhor vai em casa hoje, sabe por quê? Porque hoje é o dia da minha bênção. Eu digo, mas como, irmão, como é que o senhor quer que eu vá na sua casa? O senhor vai lá fazer uma oração no meu marido. Eu disse, mas no seu marido, o senhor está brincando. Ela disse, não, o senhor vai lá, que hoje é o dia da minha bênção. Eu digo, irmão, não posso ir lá não, como é que eu vou na sua casa? Não, quem mandou chamar o senhor foi ele. Eu digo, esse cara está com alguma coisa comigo. Eu pensei assim, quer dizer que ele mandou me chamar para eu ir na sua casa. Se foi ele que mandou ele chamar, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou lhe dizendo que hoje é o dia da minha bênção. Eu digo, é mesmo? Ele mandou chamar o senhor hoje. Aí eu falei, tá bom, então eu vou lá. Eu peguei, entrei no carro com ela, que eles moravam na mesma rua da igreja, mas um pouco mais distante, assim, mais ou menos umas 4 quadras. Né? Ela falou, pois é, ele mandou chamar o senhor aqui. Eu disse, é mesmo, por quê? É que na sexta-feira ele chegou em casa e disse para mim que a vontade dele naquele dia era comer um tambaqui que ele queria comer, que ele gostava muito de comer, que era com molho rosé. Não esqueci nem o nome da comida, Marta, porque essa comida aí ficou na minha cabeça. Ele gostava de comer com molho rosé, esse tal de tambaqui. Ela pegou, preparou esse tambaqui do molho rosé para ele, ele comeu. Quando ele acabou de comer esse tambaqui, deu uma dor nele, mas uma dor atravessada aqui, que ele ficou doido, começou a gritar com essa dor. Eles chamaram a ambulância veio, levaram para o hospital.
Chegou no hospital, fizeram um monte de exame, porque acharam que era pedra no rins, parece que não era. Depois acharam que era apêndice, não era. Foram procurando a doença, o motivo da dor e não acharam a dor dele. Deram lá um remédio para ele lá, ele deu o remédio, ele melhorou, ficou bom. Aí esperaram, passou a sexta-feira, ele dormiu no hospital, amanheceu o sábado ele estava bem, como se não tivesse acontecido nadinha. Os médicos eram amigos dele, porque ele se orgulhava muito disso, que ele tinha amigo não sei o quê. Amigo. Aí o médico disse, faz o seguinte, falou para ele, tu vai para casa, Belém. Você vai para casa, quando for segunda-feira tu vem, domingo tu fica em casa, segunda-feira tu vem, que a gente vai fazer uma série de exames mais detalhados, e nesses exames a gente vai tentar descobrir a origem dessa dor que você teve aí. Ele pegou, foi para casa bonzinho, de boa, ficou, passou o sábado em casa todinho, tranquilo. No domingo, ele chegou e disse, para a mulher dele, prepara um tambaqui com creme rosé, molho rosé, sei lá. Aí ela preparou o tambaqui para ele, que ele gostava demais de comer tambaqui, amazonense do puro mesmo. Ele comeu aquele tambaqui. Quando ele acabou de comer o tambaqui, ele subiu para o quarto dele para deitar um pouquinho e a dor voltou. Segundo o que ela me disse no carro, a dor voltou 3 vezes pior do que a dor que tinha aparecido na sexta-feira. E ele começou a gritar, e ela não sabia o que fazer. Ela disse para ele assim, vou chamar a ambulância. Eu não quero saber de ambulância, porque eu já fui lá sexta-feira, não descobriram nada, falou para ela. Aí de repente ele falou para ela, olha, disse para ela assim, tu vive lá nessa tua igreja, tu diz que Deus opera, que um monte de coisa acontece lá, é o que tu fala para mim. Agora vai lá então, chama esse teu pastorzinho que tu tem lá, para vir fazer uma reza em mim, para ver se esse problema acaba mesmo. Quando ela me disse isso, eu digo, meu Deus, e se não acontecer nada? Aí eu já fiquei apavorado. Aí ela disse, pois é, pastor, ele pegou, mandou chamar o senhor, porque ouviu falando do senhor, para o senhor fazer uma reza nele. Eu digo, reza? Pois é, para o senhor rezar nele. Eu digo, meu Deus, agora é que vai ser complicado, porque eu vou lá, a minha fé não estava nem funcionando, eu ia de carona na fé dela, porque a fé era dela. Ainda bem que Deus opera através da fé dos outros. Não foi assim que aconteceu? Aquele paralítico, diz a Bíblia, que colocaram pelo buraco do telhado, ele não acreditava nem em Jesus, ele não sabia nem quem era Jesus, mas a Bíblia diz lá que foi pela fé dos 4 que levaram ele. Diga glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Que a tua fé pode funcionar em favor das pessoas porque você está orando. Vocês estão entendendo? Mas a pessoa, porque você está orando, é duro, não quer nem saber de nada, é indiferente, não gosta de igreja, não gosta de pastor, tem a maior raiva. Mas a bênção vai vir através da tua fé, porque a Bíblia deixa bem claro que a fé daqueles 4 homens que levaram o doente na cama, que jogaram pelo buraco do telhado da casa, a Bíblia deixa bem claro lá, que Jesus olhou, foi para a fé dos 4, para poder dar cura para aquele paralítico. Isso é o poder da intercessão. E ela me, vamos lá, que hoje é o dia do meu milagre. De meu Jesus. Eu digo, irmãos, por favor, não faça uma coisa dessa comigo. Quando eu cheguei na porta da casa dele, eu já ouvi o grito dele. Ele estava gritando muito alto. Pense num caboclo pior do que eu não suporto sentir dor. Eu tenho dificuldade até para tomar injeção. Mas aquele ali era pior do que eu. Ele gritava, não, ele urrava. Mas ele gritava alto, ela pegou, abriu o portão, colocou o carro, eu entrei na casa dela, meu Deus, agora que... Vamos lá, pastor, no quarto. Aí eu peguei, subi as escadas. Quando nós chegamos no quarto dele, o quarto dele era grande. Tinha um negócio dos tapetes fofo, que quando ele caía dos tapetes assim, parece que ele afundava nos tapetes do quarto dele. Que eu entrei, ele está lá no chão, caído, pegando por aqui e gritando que nem um bezerro desmamado, gritando alto.
Quando eu vi aquela situação, eu me lembrei do lance lá na igreja que ele entrou batendo nela, me deu vontade de dar uma risada. Aguenta, acabou com as cotovelas. Pense na sensação de prazer que aquilo me deu. Eu digo, aguenta. E ele gritando que nem um animal, e eu aqui sentindo uma alegria interna, porque eu me lembrei da covardia dele. Eu digo, rapaz, esse caboclo está passando sufoco aqui. E ele gritava. Ela pegou e chegou, chamou o nome dele. Olha, o pastor está aqui, falou para ele assim. Ele se virou para mim com a cara feia. E aí, o que é que está faltando para ele fazer a reza logo? Olha, ele não me tratou assim. Ele estava só de cueca jogado no chão assim. Quebrado ele estava, quebrado. Eu digo, rapaz, como é que pode, né? Sujeito valente demais com a mulher dele, Deus só colocou assim a unha do dedinho nele, assim, ele está todo lascado lá, todo quebrado. Ele, reze por mim, reze por mim. Eu digo, meu Deus, eu fui, me agachei perto dele, botei a mão na cabeça dele, ela do meu lado orando. Eu disse, Senhor Jesus, tem misericórdia desse homem. Sara ele desse mal, dá uma cura para ele, Jesus, e tal. Que essa doença saia e tal. E quando eu estou orando por ele, com o olho fechado, que eu abri o olho assim, ele está com o olhão desse tamanho me encarando assim. Eu digo, meu Deus, eu peguei, fechei o olho, virei para cá, e eu orando por ele, e ele com o olhão aberto, me encarando. Ele calado, me olhando, com o olho desse tamanho. Eu digo, rapaz, o que esse camarada está pensando em fazer, meu Deus? E eu orando por ele, ele me olhando, me encarando, eu abri o olho, meu Jesus, ele olhando para mim. Aí, eu acabei de orar, ele ficou parado, continuou me olhando. Me olhou, me encarou, eu fiquei sem jeito, porque a gente fica sem jeito com alguém que fica encarando você assim, do nada. Ele pegou para a mulher dele, disse assim, socorro, falou para elas, o nome dela era Socorro, socorro, o que é? A dor parou, falou para elas. Aí ele começou a se procurar, a dor parou. Aí ele levantou, a dor parou. Eu digo, irmã Socorro, eu estou indo, que eu nem almocei ainda. Desci a escala, eu vou lhe levar. Não leve não, vou a pé, aqui pertinho. Eu digo, rapaz, vou embora. A dor volta desse caboclo, ele vai ficar me criando o maior problema aqui. Eu resolvi sair da casa, que eu estava meio... E fui embora. Ela, espera aí que eu vou lhe levar. Eu digo, não, aqui pertinho eu vou. Eu fui andando a pé, 1h da tarde para casa. E fui embora. E deixei ele lá, falando que tinha desaparecido a dor. Aí, quando foi à noite, eu fui para a igreja. Eu chego cedo na igreja, entrei. Eu ia entrar por dentro da igreja para ir para o escritório que tinha atrás. Quando eu estou entrando no escritório, que eu olho, eu vejo 2 cabecinhas que estavam na igreja cedo. Só tinha 2 pessoas sentadas no primeiro banco assim. Eu olhei, eu digo, rapaz, eu peguei, voltei, entrei pelo lado assim. Eu fui pelo lado, pelo saguão. Fui lá para o escritório, eu digo, rapaz, ele está aí, esse cidadão. Alguma coisa aconteceu. Aí chegou na hora do culto, eu fiz que não estava surpreso. Fui, cantei, preguei. E Deus me tocou para fazer um apelo. Eu disse, tem alguém que hoje quer tomar uma decisão forte com Deus? Quando eu vi, eu nem acabei de falar. Ele deu um pulo do lugar dele, veio para frente com a mão levantada. Eu quero. Eu orei por ele. Ele tomou uma decisão com Deus naquele dia, e esse homem tornou-se um dos melhores amigos que eu tive quando eu morava lá. O nome dele, Belém. Ele foi uma pessoa maravilhosa comigo. Ele, depois disso, tornou-se uma pessoa amiga da igreja. Quando a gente ia fazer qualquer coisa, a gente vai construir qualquer coisa, ele falava, vamos fazer uma ajuda aqui para fazer tal coisa. Ele dizia, não, quanto é? Ele fazia questão de dar um cheque, ele sozinho, para poder comprar as coisas da igreja. Tornou-se uma criança assim, eu digo assim, de uma pessoa bondosa, de uma pessoa gente boa. Ele tinha uma lancha, aí dia de sábado ele chegava cedo lá em casa, vamos pescar? Eu não gosto de pescar. Mas ele ia na lancha dele pescar no Rio Negro. Bora pescar comigo. Eu ia só para não contrariar ele, que eu me lembrava de como ele era. Tá bom, eu vou. Ficava naquele solão doido, fazendo batição. Aí quando eu vinha do rio, ele trazia um isopor cheio de peixe que ele pegava, ele trazia. Chegava lá na vila que eu morava, ele dava peixe para todo mundo que morava lá. Ele dava peixe, porque ele pegava muito com rede. Aí ele dava peixe para todo mundo, dava peixe para mim, ainda levava peixe para casa. Quando era de noite, ele estava na igreja, tornou-se um amigo.
E eu ia direto para a casa dele comer esse tal de tambaqui do molho rosé que a mãe dele fazia. Por isso que eu não esqueci. E Deus mudou a vida dele assim, da noite para o dia. Amém? E quando eu me lembro dessa história, eu me lembro disso aqui. Sabedoria. Diga glória a Deus. Sabedoria da mulher dele. Ela era uma mulher serena, uma mulher sábia, uma mulher que acreditava que Deus ia fazer a mudança na vida dele, ia transformar ele. E Deus se comove quando você tem essa sabedoria. Deus se comove quando você tem esse nível de fé, de crença, que mesmo as situações mais complicadas e mais complexas da sua vida, da sua convivência, do seu relacionamento, se você está firme com Deus, é de Deus mesmo, você passa a acreditar. Dificilmente Deus não dá uma resposta para você. Amém? Mas essas situações, elas têm que estar dentro da sabedoria. Tem que estar dentro da sabedoria. A sabedoria que precisa para uma série de coisas referentes à vida conjugal. Às vezes você tem que ter sabedoria de Deus para lidar com pessoas difíceis. Às vezes Deus coloca na sua vida, ou permite que venha para a tua vida, uma pessoa muito difícil. Se você ama, lute por essa pessoa. Até onde Deus disser para você que não dá mais. Porque tem situações também que não dá para passar por cima. Vocês estão entendendo? Mas peça o direcionamento de Deus e peça por essa sabedoria. Porque a sabedoria é isso que diz aqui. A mulher sábia sempre constrói o que está destruído, porque diz aqui que a sabedoria faz a pessoa o quê? Edificar a casa. Diga glória a Deus. Edificar a casa. Então diz o que aqui? Vamos ler. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela vai se firmar e as coisas vão ficar do jeito que você deseja que fique. Mas às vezes nos falta sabedoria. A gente quer brigar, quer discutir, quer bater boca, quer gritar mais alto, quer revidar a afronta, e isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. E eu fui e anotei aqui algumas coisinhas aqui, para encerrar essa minha pregação, né? O sábio aplica o conhecimento de forma profunda. Ele não só aplica o conhecimento de forma profunda, como ele previne. Com a sua sabedoria, ele previne determinadas situações. O sabido possui muito conhecimento e informação, mas não sabe utilizá-lo de forma sensata. Só é sabido, só tem conhecimento. O inteligente resolve o problema e o sábio previne. O esperto simula a inteligência. Simula a inteligência, porque a inteligência é a capacidade mental de raciocinar e de aprender, dar soluções a determinadas situações. Então, nesta noite, para encerrar, talvez muita coisa possa se resolver lá na sua casa, na hora que você tiver sabedoria. Porque às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, mas quando ele sai da igreja, ele é uma porta de acapu de grosseiro. Você sabe o que é acapu? É uma madeira grossa, que eu vou lhe contar uma coisa. Tem gente que é da igreja, mas é desprovido de sabedoria, e ele pega e atrapalha todas as convivências dele, da casa dele, e as pessoas não conseguem se influenciar por ele, porque ele é o mais brabo, é o mais nervoso, é o mais desprovido de inteligência, ele não sabe lidar com pessoas difíceis. Sabedoria dá para você a capacidade de lidar com pessoas difíceis. Dá essa capacidade. E se essas coisas realmente nos faltam, nós aprendemos hoje, vamos pedir para Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.